Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer alguns anúncios. Primeiro, certifiquem-se, por favor, de que os seus fones de ouvido estejam conectados. Continuem com o microfone desligado até que queiram falar alguma coisa, porque isso vai ajudar a diminuir o som de fundo que pode existir durante a reunião e também ajuda a interpretação a ser mais clara possível. Temos interpretação para francês, alemão, italiano, espanhol, português, holandês, sueco, tcheco, noruego. E, bom, somente tem que ativar a interpretação com o código da Interprefy que está disponível no chat para que possam consultá-lo. É TD maiúsculo 27, A maiúsculo April 22. Está aqui na tela. Então, eu desejo que todos tenham um ótimo webinar e muito obrigada pelo seu tempo. Olá a todos. Acho que já está perfeito. Muito obrigada. Obrigado ao nosso webinário. Eu sei que muitos de vocês já participaram antes nos nossos webinars anteriores, então é uma atualização de conhecimento que fazemos constantemente com HPE. E hoje é um dia ainda mais especial porque queremos fazê-lo de maneira mais local, para que esteja disponível em todos os idiomas. Esperamos que tudo esteja funcionando bem neste momento para todos e para todas, e que todos tenham selecionado o idioma correto no aplicativo. E se tiverem algum problema, por favor, escrevam no chat. Temos ali a área de perguntas e respostas e podemos dar assistência técnica se tiverem algum problema. Mas como ninguém falou nada até agora, eu estou supondo que tudo está funcionando bem. Bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão. Não quero atrasá-la mais. Meu nome é Angie e estou aqui na Tech Data Channel Academy, que é para a habilitação dos nossos parceiros. E eu estou fazendo essa apresentação porque eu quero que todos saibam que muitos dos membros das equipes que não conseguiram participar da reunião por algum motivo, mas que realmente têm muita vontade de entender como funciona toda a questão que vamos discutir hoje, e tudo isso vai ser gravado e vai estar disponível sob demanda na nossa plataforma da Tech Data Channel Academy. Temos outros webinars que já fizemos ali com conteúdo da HPE, também já estão gravados e já estão disponíveis no Tech Data Channel Academy. Então, eu gostaria de explicar rapidamente como é possível acessar o Channel Academy. Então, eu vou compartilhar minha tela com todos vocês. Somente um momento, por favor. Vamos ver aqui se está aberta a tela correta. Então, este é o Tech Data Channel Academy. Eu gostaria de que estivesse disponível no chat também para que todos possam acessá-lo. Que todos tenham acesso ao Tech Data Channel Academy. Somente temos que entrar aqui na nossa sessão. Também é possível acessá-lo através do InTouch Login. Então, dessa forma, podemos iniciar a sessão com todos os parceiros, todos têm acesso InTouch. De outra forma, também temos o cadastro aqui disponível para novos usuários, somente temos que inserir essa informação. Se ainda não cadastraram, façam seu cadastro rapidamente para ter acesso à Tech Data Channel Academy. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que nessa parte de adicionar a biblioteca, podemos digitar HPE e vai levar ao conteúdo da HPE. Simplesmente temos que registrar aqui para este conteúdo e quando isso seja feito, vocês terão acesso a todo o conteúdo HPE. Entrem na seção My Library, minha biblioteca, digitem HPE. Rapidamente temos que atualizá-lo aqui. Eu acredito que algum dos links não funcionou corretamente, mas se vocês entram na biblioteca e digitam HPE e procuram, tudo o que está disponível deveria aparecer, por algum motivo não está aparecendo. Se eu vou colocar, por exemplo, Simplivity, então se digitamos Simplivity, vamos ver todo o conteúdo disponível, uma vez que estejam cadastrados para o conteúdo HPE, todo esse conteúdo deve aparecer na tela. Então, vamos digitar, por exemplo, Simplivity, e este é o conteúdo diverso que temos. Tivemos um webinar, por exemplo, em janeiro também,
podem acessá-lo. Tivemos outro webinar com Bob DeVita, que também está disponível aqui. E, além disso, temos outros tipos de conteúdo interessantes. Este vai ser gravado e colocado aqui nessa plataforma para que todos possam acessá-lo. Então, vocês vão receber também um e-mail da gente com um link direto que podem utilizar para acessar o material, somente tem que se cadastrar na Channel Academy, depois clicar no link e diretamente vão acessar o conteúdo. Quando estiverem aqui nessa página, simplesmente tem que entrar na parte de visualizar atividades e ver exatamente o webinar que estão procurando. E o webinar também pode conter, por exemplo, outras coisas como documentos de PDF, apresentações de PowerPoint, todo o conteúdo vai estar disponível aqui, é um simples vídeo, por exemplo. Vamos clicar ali e acessá-lo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, para que saibam como funciona. Vamos garantir o acesso à Tech Data Channel Academy para ter a visualização de todo o conteúdo da HPE disponível ali. Então, sem mais delongas, eu vou parar de compartilhar minha tela e passar para os nossos especialistas, Chuck e Mauro. Vou começar com o Chuck. Pode falar sobre a agenda, tudo e continuar adiante. Desculpem, só mais uma coisinha rápida, é uma coisa muito importante. Temos que fazer perguntas, então, por favor, se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, não pensem que é uma coisa boba, não é besteira, simplesmente escrevam seus comentários e as suas perguntas. O Chuck e o Mauro vão poder responder qualquer pergunta que tiverem no chat. Vamos certificar-nos de que todas as perguntas sejam respondidas. Então, durante a parte de perguntas e respostas, aproveitem essa oportunidade para perguntar. Então, agora passamos para o Chuck. Muito obrigado, Andy. Channel Academy é excelente, eu adoro. Muito bem, então sejam bem-vindos. Meu nome é Chuck Hook e eu estou aqui com o meu colega Mauro Bassani. Nós somos evangélicos da tecnologia na parte de armazenamento, WW, canais e ecossistema na HPE Simplivity. Hoje vamos falar sobre Simplivity, mas queríamos também ter uma abordagem um pouco diferente e eu vou mostrar a agenda para vocês. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o mercado de HCI e alguns dos fatores principais que observamos neste mercado, por exemplo, onde está a oportunidade de crescimento para a Hyperconverge, e vamos compartilhar alguns desses dados, esses números. Também temos, claro, muitas perguntas sobre Simplivity, e a HPE patrocina muitas coisas, temos muitos vídeos no YouTube sobre Simplivity, por exemplo, como fazer as coisas e como aproveitar as funcionalidades, mas queremos focar nas coisas que acreditamos que são diferenciais muito importantes para a Simplivity e como eles estão alinhados com a nossa visão do mercado de HCI. E esse diferencial, por exemplo, é a alta disponibilidade de dois nós, e acreditamos que Simplivity funciona muito bem com o que chamamos de Edge. E acreditamos na HP que o Simplivity é imbatível no Edge, pelo tamanho da pegada e o número de nós de que precisamos para ter alta disponibilidade. Depois vamos falar sobre proteção de dados, hipereficiência da Simplivity e vamos falar sobre a recuperação de desastres natural que já está como parte do produto. Vamos revisar alguns casos de uso também para destacar os pontos de valor mais importantes. E também vamos falar sobre o nosso roadmap, qual é a nossa expectativa para o futuro e depois as perguntas e respostas. Sempre temos aqui disponível o chat e o botão de perguntas e respostas que todos os participantes podem utilizar e vamos fazer as perguntas ali e respondê-las durante a sessão. Então vamos começar com o tema de hoje. Em primeiro lugar, foi feita uma análise pela Gartner. Vemos que existe uma taxa de crescimento composta anual eh, no, na parte do mercado de aplicações de hiperconvergência. E Simplivity se encaixa muito bem nesse espaço. Simplivity é um aplicativo, nós compramos um pacote com todos os componentes, em todos os tamanhos disponíveis, pequeno, médio, grande, pode ser expandido esse Simplivity através de novos aplicativos na infraestrutura.
Então, o que podemos observar é que o crescimento do mercado, com uma taxa de crescimento composta anual de 23% de 2018 até 2023, é o que foi reportado aqui pela Gartner. E a HPE contratou o HCI para fazer um estudo profundo desse tipo de infraestruturas hiperconvergentes no mercado. Então, podemos ver que uma grande porcentagem das empresas estão utilizando o HCI no seu ambiente e também 40%, como podem ver aqui, esperam adotar esse tipo de estrutura no seu ambiente, esse tipo de estrutura de hiperconvergência, o que chamamos de HCI. Por quê? Porque as empresas querem consolidar o seu stack de infraestrutura para que seja mais fácil de gerenciar. Também querem ter uma gestão mais fácil e querem eliminar os silos, o isolamento, para melhorar a produtividade na área de TI. E especificamente no caso da SimpliVity, porque é uma função, uma funcionalidade que a SimpliVity já contém sem licenças adicionais, é melhorar a metodologia. Então, como podemos fazer o backup, como podemos restaurar, ter dados disponíveis em vários locais diferentes, e talvez já ouviram falar do 3-2-1 ou 3-2-1-1, são diversos tipos de metodologias que são mencionadas quando falamos sobre backup. E a SimpliVity contém esse tipo de possibilidades. E também para melhorar a eficiência operacional. Então, as empresas estão passando para esse tipo de infraestrutura de hiperconvergência e muitos casos de uso também tem a ver com a demanda da explosão que temos no Edge nesse momento. Então, temos bilhões de dispositivos chegando ao Edge, temos muitos dados gerados nesse Edge, e sabemos que esses dados não podem ser transferidos eficazmente para processamento num centro de dados central, e é por isso que estamos fazendo no Edge. E se analisamos bem onde estamos crescendo especificamente, podemos ver que os workloads no Edge estão crescendo muito. E temos também essa taxa de crescimento composta anual para o Edge, que está a cerca de 30%, e acho que todos podemos concordar que é um crescimento muito relevante para o nosso mercado. E os requerimentos para isso, eu gostaria de dedicar um tempo para falar sobre os requerimentos, porque eu acho que é importante entender, quando vemos o produto da SimpliVity, qual é o valor principal desse tipo de produtos. Se vemos o trabalho de roadmap que foi feito com o SimpliVity, realmente temos um alinhamento muito bom com os requerimentos dos clientes. Queremos captar e processar os dados no Edge, também queremos ter resiliência local, o que quer dizer que os ativos que estão no Edge não precisam ser manipulados. Depois vamos explicar como isso funciona com o SimpliVity. Queremos que não exista nenhum tipo de fricção na implantação. Queremos que o banco de dados esteja disponível, que a disponibilidade com a menor pegada possível seja a opção. Temos, por exemplo, instalações de fabricação ou escritórios agora remotos com poucas pessoas que trabalham ali e queremos que a pegada seja pequena. Então, tem que ser seguro, por um lado, e também precisamos de algum tipo de inteligência embutida que possa fazer predições e emitir alertas quando existe alguma coisa de errado no meu ambiente ou no ambiente de trabalho. Então, agora eu gostaria de passar o microfone para o Mauro, porque temos que entender que a HPE tem realmente um roadmap muito claro, muito bem definido, e também contamos com várias tecnologias que vão estar disponíveis proximamente, que vão definir ainda mais qual é a nossa posição no mercado de HCI. Muito obrigado. Olá, Mauro. Olá, obrigado, Chuck. Obrigado a todos. Bom, vamos começar com este slide, simplesmente para explicar um pouco o que vai acontecer com a HCI dentro da HPE, qual é a nossa estratégia para o futuro. E todos vocês já sabem que temos mais de um produto dentro dessas estruturas de hiperconvergência do nosso portfólio de HCI, mas hoje vamos focar especificamente na SimpliVity.
E como já foi mencionado, vamos focar mais na parte do edge, que chamamos, né, para os nossos casos de uso. E sabemos que há outros produtos que provavelmente sejam mais específicos para outro tipo de ambientes ou possam ser uma melhor opção para outros casos de uso, ou centro de dados e assim por diante. Mas o que é muito importante nesse caso, e queremos comunicar essa ideia claramente, é que existe uma estratégia única e unificada por trás desse produto, da definição do produto para HCI, ou hiperconvergência, que vai ser um ponto único de gestão para todas as plataformas que a HPE fornecerá para a HCI. Não podemos compartilhar tantas informações no dia de hoje, porque tudo isso vai ser anunciado um pouco mais adiante, dentro de alguns meses, possivelmente no verão aqui do Hemisfério Norte. Possivelmente numa conferência em Las Vegas serão anunciados essas novas estratégias e produtos, mas vai ser um produto baseado na nuvem, onde é possível gerenciar todas as plataformas de HCI em um só local e no futuro também será possível a mobilidade dos dados através dessas plataformas que estarão disponíveis. Então, eu vou passar agora para o próximo slide. Vamos ver se está funcionando. Bom, vamos falar sobre SimpliVity detalhadamente e começaremos falando sobre os 4 pontos de valor mais importantes que nós acreditamos que são diferenciais para a SimpliVity e fazem com que seja diferente das outras soluções de hiperconvergência. Nós adotamos essa abordagem para identificar 4 casos de uso principais que fazem que SimpliVity seja diferente, seja única em comparação com as outras opções e soluções. Vocês sabem que a abordagem do SimpliVity para a hiperconvergência está baseada na forma em que é feita a gestão dos dados pela SimpliVity. Então, basicamente, todos os dados são armazenados na SimpliVity. Então, são comprimidos e são otimizados. E nesses dados, é a primeira vez que eles são processados pela SimpliVity, são otimizados e são completamente protegidos, começando somente com 2 nós. Em outras palavras, SimpliVity virtualiza os dados, basicamente. Então, esses dados virtualizados são dados que chamamos de fingerprint, ou impressão digital. Então, todos os recursos estarão disponíveis na federação da SimpliVity, como chamamos. Então, é uma organização, é um grupo de nós da SimpliVity, de clusters da SimpliVity que podemos ter e podem estar espalhados em diversos locais geográficos. Então, para resumir, virtualizamos os dados desde o começo, pela primeira vez e para sempre, tanto no nível local como no nível global. E vamos aprender um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Então, qual é a vantagem de contar com dados virtualizados no caso da SimpliVity e por que é diferente das outras soluções? Bom, basicamente, a forma única em que a SimpliVity gere e armazena os dados fornece várias vantagens. E as principais vantagens são, por exemplo, que a disponibilidade pode começar somente com 2 nós. Temos proteção de dados sem nenhum tipo de licença ou sem custos adicionais. Temos uma hipereficiência que reduz não somente a quantidade de dados que armazenamos no espaço de armazenamento, mas também vai ser menor a quantidade de nós
necessários para processar os dados. Isso também inclui o backup e a restauração. E, finalmente, temos o fato de que temos funcionalidades de recuperação de desastres que podem ser automatizadas e fazem com que o plano de recuperação de desastres seja muito mais eficiente e melhor planejado. Então, vemos este diagrama no slide sobre por que é especial a SimpliVity. Bom, porque é muito fácil de utilizar, é muito eficiente, é uma ferramenta muito potente para todos os aplicativos disponíveis e também tem uma hiperconvergência muito alta, o qual significa que inclui, por exemplo, opções de armazenamento, computadores, memória. Então, basicamente, podemos ter um centro de dados em uma só caixa. E nós acreditamos, como foi mencionado antes também, que é uma solução muito especial e é única para o Edge. Acreditamos que SimpliVity é imbatível no Edge, porque podemos ter uma alta disponibilidade, disponibilidade completa e serviços de dados completos para os aplicativos neste local. Podem ser utilizados discos rígidos ou um nó completo, mas somente com 2 nós podemos incluir tudo o que for necessário para disponibilidade completa. Também foi mencionado que temos um backup já embutido nessas funcionalidades de recuperação nativo já. Também podem ser habilitados os backups e funcionar com eh, sem muito override na infraestrutura. E também é possível fazer o backup e a restauração de máquinas muito poderosas, por exemplo, até de 1 TB, em menos de 60 segundos. Também é possível automatizar estas funcionalidades de recuperação de desastres nesses aplicativos com um software opcional, mas que forma parte do portfólio da SimpliVity e se chama RapidDR. Então, a eficiência também é muito importante para o local, o Edge, porque é possível utilizar a pegada do centro de dados. Podemos ter 2 nós para SimpliVity somente em 2 unidades, porque temos, por exemplo, nós com uma unidade e isso reduz a quantidade de dados através da compressão e da otimização, mas também é utilizado o espaço de maneira mais eficaz no centro de dados. E SimpliVity é uma tecnologia sofisticada, mas é muito simples de utilizar. Ela pode ser usada, por exemplo, como plugin para o centro, mas também podemos ter vários locais distribuídos com um só console. Então, é muito simples de usar. E a última questão que eu queria mencionar é que a SimpliVity não só dá suporte a máquinas virtuais, sempre dá suporte a VMware e também containers. Tem armazenamento de container com plugin para executar todos os containers também em cima da plataforma. E estes containers estão protegidos. E se desejarem replicá-los em algum momento nas máquinas virtuais, também é possível fazer isso. Então, bom, eu agora gostaria de passar de volta para o Chuck. Muito bem, perfeito. Muito bem. Então, eu acabo de responder a pergunta de Brian no chat, na sessão de perguntas e respostas. Então, se tiverem alguma outra pergunta, por exemplo, o Brian falou sobre como criar arquitetura para a solução correta. Não mencionamos isso na agência.
na agenda, mas Cloud Physics está disponível para todos os parceiros e distribuidores da HPE e permite que tenhamos ótimas ideias sobre o consumo dos clientes. É preciso instalar as ferramentas VMware no Guest, mas também precisamos saber o que eles estão consumindo com respeito à capacidade. É possível fazer predições e fazer um design apropriado, uma arquitetura apropriada para cada solução. Agora eu vou falar sobre a alta disponibilidade de dois nós e vamos falar sobre por que nós acreditamos que a SimpliVity está muito bem posicionada como solução. Então, vamos ver qual seria a configuração mais básica para a SimpliVity. E seria uma configuração 2 mais 1, como chamamos. Então, nesta representação, temos aqui dois nós no centro de dados da cidade de Washington, D.C., e tem um terceiro nó no centro de dados de Chicago. E estes dois nós podem estar conectados sem um interruptor, de fato, podem estar conectados diretamente e podemos aproveitar o Gigabit Ethernet para poder mandar as informações. Então, podemos reduzir os custos significativamente, não tendo que adicionar ainda mais um interruptor ou um switch nesse ambiente. Vemos aqui na parte de cima estes elementos e esta camada que vemos aqui como gerenciamento ou management, chamamos de plataforma de virtualização de dados. E é isso que a SimpliVity faz, o que o Mauro acaba de explicar. Nós comprimimos, otimizamos uma única vez e para sempre os dados que são consumidos dentro da SimpliVity. E isso permite armazenar somente blocos únicos nos meios de drive físico. Então, uma vez que é codificado, essa informação codificada é colocada num cluster e numa federação a nível global. Então, se eu tenho um bloco em Washington que tem uma impressão digital, sei lá, de 1, 2, 3, 4, antes de enviar dados através de fios, vou analisar o centro de dados de Chicago para ver se eu tenho esse mesmo código, 1, 2, 3, 4. E se tivermos esse bloco, então não será necessário enviá-lo através dos fios e não será necessário gravá-lo fisicamente ou guardá-lo num disco. Vamos aproveitar o que já existe. Então, isso realmente reduz aquilo que chamamos de gravidade dos dados. Por exemplo, se eu tenho que transferir dados, não vamos ver a eficiência de 10 a 1 que o Mauro explicou. Então, vamos animar isso aqui. O que vai acontecer dentro da SimpliVity? Bom, quando fazemos essa federação da SimpliVity, podemos adicionar todos os nós no nosso cluster e eles vão entender quais são todos os nós dentro dessa chamada federação. Então, quando fazemos um backup dentro da SimpliVity, vamos aproveitar a plataforma de virtualização de dados e aproveitar também os dados únicos que já estão contidos no disco para realizar um backup completo da SimpliVity. Então, não será copiado, não serão snapshots vão ser somente os dados mesmo. E as máquinas virtuais vão armazenar todos os dados necessários para restaurar a máquina virtual. Então, é feito o backup dessa maneira. E a SimpliVity também espelha os dados com dois nós. Então, se temos dois nós em um só cluster, os dados vão ser completamente refletidos, chamamos de espelhados, e vão estar disponíveis no disco físico. Então, eu vou conseguir movimentar um nó completo na SimpliVity num cluster de dois sem perder nenhum tipo de informação, sem perder nenhum dado. Se eu transferir as duas máquinas para o outro nó, a localização dos dados será completa. Então, isso quer dizer que todos os dados necessários para executar essa máquina virtual vão estar já disponíveis no segundo nó. E também protegemos os discos de falhas utilizando o hardware chamado RAID dentro do nó. E como o Mauro mencionou, pode haver uma falha nos discos e talvez algum outro tipo de falha no ambiente sem nenhum tipo de perda de dados. Então, as capacidades são muito altas entre as redes. Quando eu adicionar esse terceiro nó, esse mais um que chamamos, por exemplo,
no centro de dados de Chicago, agora eu posso fazer backup remoto. Então, vamos ter a capacidade de 2 mais um. Então, são três backups diferentes dos dados em dois sets de mídia diferentes e um terceiro backup remoto. Isso não só dá a oportunidade de proteger os dados localmente, mas também protegê-los remotamente. E se fazemos a arquitetura da solução com esse tipo de capacidade de memória, podemos utilizar estas máquinas virtuais no centro de Chicago e também utilizar os dados que eu tenho em Washington, D.C. Quando faço esse backup remoto, temos um exame dos blocos no centro de dados de Chicago para ver se temos algum tipo de bloco que não é único. Não somente temos esses blocos não únicos que são enviados através dos fios, então, quando fazemos um backup remoto com a SimpliVity, utilizamos poucos dados. Enviamos poucos dados também. E é possível recuperar esta máquina virtual naquele local utilizando os blocos existentes. Então, vamos falar sobre a resiliência dos dados. Então, eu vou explicar como funciona aqui. Por exemplo, tem um controle do arranjo que está protegendo os discos. Também temos o que chamamos de RAIN. Este RAIN é a matriz redundante de nós independentes que protege os nós físicos. Então, eu posso perder parte do meu ambiente e, mesmo assim, manter todos os dados que precisamos com os blocos para executar a máquina virtual. Temos aqui alguns X cinzas. Quando passamos para o software, a versão definida em software da SimpliVity, vamos utilizar tecnologia RAIN para protegê-la. Então, um dos pontos estratégicos que temos é evitar esse tipo de falhas nos discos e manter ainda mais informação disponível. E somente uma questão relacionada com a localização dos dados. Quando analisamos os fatores de resiliência, esse nó aqui na parte de cima, que é um fator de redundância, como chamamos, quando analisamos o que a SimpliVity faz, temos duas cópias completas dos dados em dois nós. E os outros fornecedores, para conseguir esse nível de resiliência, vão precisar de pelo menos 5 nós. Alguns outros fornecedores têm capacidade de 2 nós no seu design também, mas temos que lembrar que quando a SimpliVity falha, temos uma cópia completa dos dados no segundo nó. Então, o performance é ótimo em toda a escala disponível. Então, agora vamos ver como é que a SimpliVity funciona na prática. E este caso de uso é de uma empresa que se chama BMT. E o Mauro vai explicar o que aconteceu com eles. E eles realmente aproveitaram as capacidades da SimpliVity para expandir suas operações no Edge. Vai em frente, Mauro. Sim, muito obrigada. Muito obrigado, Chuck. De fato, essa história de sucesso é muito interessante, porque basicamente o que aconteceu foi que a maioria dos benefícios e as características positivas que temos aqui podem ser aproveitadas com a SimpliVity. Então, o grupo BMT, essa empresa, fabrica diferentes tipos de equipamento. E eles tiveram um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos através de aquisições. Isso quer dizer que eles adquiriram várias empresas diferentes. Isso foi muito bom para a empresa. Mas, por outro lado, também aumentou muito a quantidade de problemas para a equipe de TI. Por quê? Porque basicamente passaram de estar numa situação onde tinham que gerir um ou dois tipos de arquitetura e tinham muita experiência nesse tipo de administração de TI, mas passaram a ter o gerenciamento agora de várias infraestruturas diferentes, porque adquiriram outras empresas com arquiteturas diversas. São 25 locais, 25 eh, plantas novas. E, por outro lado,
Isso era muito diferente, o tamanho de todos esses locais era diferente, alguns eram muito maiores do que outros. Tinha um ou 2 locais muito grandes, que eram os escritórios principais das empresas, que tinham 600 ou 700 funcionários trabalhando lá, mas também, por outro lado, tinham, escritórios, remotos ou fábricas em outras localizações que eram muito menores, então com 20 ou 30 funcionários cada um. Portanto, a situação era muito heterogênea e também era muito, diferente da perspectiva da arquitetura. Porque em alguns casos somente era preciso utilizar 10 máquinas, mas em outros casos eram centenas de máquinas executadas ao mesmo tempo com diversos aplicativos e diversos ambientes. E com a Simplivity eles conseguiram resolver todos esses problemas, porque basicamente começaram pouco a pouco nos locais remotos, com um ou dois nós, e depois com a mesma tecnologia, com o mesmo produto e com o mesmo console de gerenciamento, também conseguiram cobrir os requerimentos para os locais maiores. Então foi uma situação que trouxe benefícios para todos, para o cliente em todos os sentidos, e no que precisamos prestar atenção para encontrar projetos, encontrar soluções com esse tipo de características, são os fatores seguintes. Em primeiro lugar, precisamos procurar clientes e projetos que precisem de um processo de consolidação de TI. Então, talvez, por exemplo, depois de ter comprado alguma empresa, depois de alguma aquisição, alguma fusão, temos diversos locais espalhados, em muitos pontos geográficos diferentes, e são clientes também que procuram padronizar, sua infraestrutura de TI global. Então, eles procuram, estabelecer regras, padrão com arquiteturas diferentes, dispersas em diversos locais. E talvez a banda larga também esteja restrita e seja difícil fazer essa coordenação. Então vamos voltar para o Chuck. Bom, agora eu vou falar sobre a proteção dos dados e temos que acelerar um pouco porque estamos um pouco atrasados, como costuma acontecer, mas vamos ver. Bom, o nosso 2 mais um em centro de dados. Eu gostaria de assinalar aqui que também temos aplicativos de Store Once nesse ambiente, o que nos dá a oportunidade de arquivar os nossos dados numa plataforma muito mais barata e podemos aumentar a imutabilidade dos dados no nosso backup. Se fazemos uma arquitetura correta com Simplivity, podemos transferir os nossos VMs de um lado para o outro, porque estamos aproveitando os dados que já existem e podemos adicionar nós aos locais, ter mais locais remotos na minha federação, fazer um escalamento ainda maior. Também podemos ter uma arquitetura chamada Mesh, que é muito flexível. E isso pode ser também utilizado para todos os nós no ambiente, e isso adiciona esse mais um. Então, essa é uma explicação que mostra a plataforma de virtualização dos dados em movimento. Quando eu tenho um VM, todo o trabalho é feito no DVT e não há nada acontecendo no disco físico. E a mesma coisa acontece quando eu faço um backup, porque todas as coisas estão acontecendo no DVP e não no disco físico. Mas quando eu restauro, quando eu faço o backup, eh, esse armazenamento de dados, essa recuperação dos dados, acontece para fazer um override do VM existente ou temos um novo VM. Mas o que temos que aprender aqui é que não está sendo feito nenhum, não está sendo tomado nenhum outro passo, tudo está acontecendo dentro do DVP. E quando fazemos um backup remoto, acontecem coisas semelhantes.
Então, se eu quero fazer um backup remoto, por exemplo, se vamos fazer uma transferência de uma máquina virtual para um local remoto, vamos mandar um mapa de dados onde é examinado o local com os blocos de dados que precisamos transferir e somente os blocos únicos vão ser enviados. Nesse caso, nessa cor roxa e laranja, e vão ser transferidos através dos fios e vamos aproveitar os blocos que já estavam nesse local aqui em Tóquio, do lado direito, e vamos ter toda a informação disponível. Portanto, essa capacidade de proteção de dados também ajuda os clientes, por exemplo, quando temos ataques a crypto-lockers. Temos esse caso com a empresa que é Central One Federal Credit Union, uma união de crédito federal nos Estados Unidos. Eles foram vítimas de um ataque cibernético e o Mauro vai explicar exatamente o que aconteceu. Sim, basicamente foi um pesadelo para a equipe de TI, os administradores de TI nas empresas e nos bancos, nesse caso. Então, eles tinham um usuário front-end que basicamente estava usando um computador desktop Windows XP e recebeu um link, clicou no link através do seu e-mail, foi que ele recebeu esse link, então ele clicou no link e era um caso de ataque de ransomware. E no começo não estava muito claro que era um ataque de ransomware, então quando um aplicativo específico começou a enfrentar problemas, o pessoal de TI tentou fazer uma cópia de 500 gigabytes de outro local somente para restaurar o aplicativo, mas depois disso entenderam que de fato tratava-se de um ataque CryptoLocker. E com a SimpliVity foi muito simples fazer a recuperação dessa emergência, porque basicamente eles procuraram e encontraram um ponto de recuperação algumas horas antes de que acontecesse o ataque e conseguiram restaurar facilmente, em somente alguns minutos, todo o aplicativo, incluindo o banco de dados. Então, vamos ver o que precisamos lembrar nesse tipo de situações. Qual deve ser o nosso foco de atenção nesse caso, nesse tipo de situações? Bom, em primeiro lugar, sem dúvida temos muitas oportunidades nessas situações de proteção contra ransomware. Então, no caso de clientes que desejam fazer um redesign da sua arquitetura de recuperação e backup para estarem cumprindo com os regulamentos, mas também para garantir que possam restaurar rapidamente os seus dados ou que possam se recuperar de um ataque de ransomware ou algum problema que pode acontecer no aplicativo, precisamos encontrar esses clientes e certamente estarão interessados na solução SimpliVity e na integração de SimpliVity com StoreOnce para ter diversas cópias. Ok, vamos voltar. Então, agora vamos falar sobre hipereficiência, e isso realmente nos ajuda a entender o que acontece na plataforma. Quando vemos o ambiente da SimpliVity, vemos a plataforma de virtualização de dados e também o armazenamento físico. Quando começamos a consumir dados dentro da SimpliVity, capturamos isso na camada DVP, examinamos tudo isso, e se são dados únicos, vamos comprimi-los e armazená-los. E como as VMs estão consumindo os dados, esse processo é contínuo. E quando chegamos ao momento em que temos dados que não são únicos, então no DVP não gravamos esses blocos físicos.
porque já existem. Então, é muito impressionante quando esse processo acontece em tempo real, ver como estamos consumindo muitos blocos, estamos gravando os direitos no DVP, mas não, temos que continuar até a camada física, somente os direitos, únicos são aqueles que persistem. Então, qual é a vantagem disso? Quando vemos, por exemplo, um stack tradicional, temos vários fatores ao mesmo tempo. Por um lado, temos os hosts que estão trabalhando no aplicativo, temos snapshots que também estão acontecendo, temos talvez algum tipo de espelho remoto, passando para outro arranjo, talvez de maneira sincrônica ou assincrônica, e temos leituras periódicas do nosso backup para outros aplicativos D2D. Então, quando analisamos o stack e comparamos com a SimpliVity, em primeiro lugar, toda essa parte de cima das leituras de backup desaparece e depois, para os espelhos remotos, também desaparece porque acontece inerentemente dentro da SimpliVity. Os snapshots também são reduzidos de maneira considerável e as leituras e os direitos do aplicativo também diminuem bastante. Então, as operações dentro do SimpliVity, quando comparadas com o stack tradicional, são muito menores, é uma redução considerável e isso aumenta o nosso desempenho e faz com que seja tudo mais ágil. E se analisamos tudo isso na evolução da hiperconvergência, muitas empresas já estão trabalhando com essa parte de colapsar o stack para formar um só, mas a Simplivity levou isso para o próximo passo, e esse colapso acontece incluindo o backup e a necessidade de otimização de dados, tendo também pontos de backup mais eficientes, e com tudo isso fazemos com que esteja somente disponível em um stack. E vamos ver esse caso de uso com uma empresa no Japão que produz sorvetes. Eu espero que todos conheçam o sorvete da Häagen-Dazs, é uma empresa muito famosa. E eles estavam executando o SimpliVity no seu ambiente e tinham alguns problemas. E o Mauro vai explicar o caso de uso da Häagen-Dazs no Japão e como utilizamos a SimpliVity para resolver alguns desses problemas. Bom, uma vez que explicamos esse caso de uso, será muito interessante. E escolhemos esse porque é ele que comprova como é que a SimpliVity é como se fosse um canivete suíço, na verdade, tem muitas funções interessantes para os clientes, porque o requerimento inicial desta empresa era melhorar a estabilidade VDI. Eles já contavam com um ambiente VDI, mas os usuários não estavam contentes com o desempenho. E outro problema é que a janela de backup era muito longa. Então, eles começavam a fazer isso na sexta-feira de noite, mas segunda-feira pela manhã o backup ainda não tinha terminado, então era realmente um problema. E eles procuraram uma solução com o SimpliVity, instalaram o SimpliVity e conseguiram uma janela de backup é, muito menor, que durava somente algumas horas, e conseguiram resolver esse problema de virtualização de desktops, ou VDI, como chamamos. Mas eles também estavam pensando nos possíveis resultados e vantagens que poderiam obter. Então, eh, achavam que outro nó da SimpliVity poderia estar localizado eh, em um escritório remoto que tinha na cidade de Osaka. Então, era um plano de recuperação de desastres para os dois locais. E, de fato, além disso, tiveram que fazer o processo de recuperação de desastres com RapidDR, que é um processo que automatiza o plano de recuperação de desastres para a organização, que faz com que seja possível fazer um teste e criar um portfólio de todos os escritórios. Então, vamos ver
no que precisamos prestar atenção em casos como este? Simplivity é como um canivete suíço. Então, precisamos procurar clientes que talvez já estejam utilizando o Simplivity para casos de uso específicos e talvez ampliá-lo para outros casos de uso ou para outros clientes que tenham outros problemas relacionados com backup ou com um aplicativo específico que não está funcionando muito bem. E o último ponto é que precisamos ver qual é a solução para os clientes que têm a necessidade de estratégias de recuperação de desastres automática, mas que ainda não foi implementada porque era muito cara ou muito difícil de implementar. Então, passamos de volta. Ok, para terminar, vamos falar sobre como é feita como acrescentamos o Store Once à Simplivity. Precisamos de um outro target de backup. E depois também pode agir como target de backup ou alvo de backup para os outros locais edge ou os locais core, os mais importantes, e faz com que o backup esteja disponível. O Mauro falou sobre RapidDR, que permite automatizar os planos de recuperação de desastres e transferi-los para os locais remotos. Então, temos aqui o nosso roadmap, a nossa estratégia para o futuro. Temos duas questões importantes. Atualmente, esta coluna atual são coisas que já estamos fazendo com a Simplivity para a versão 4.1. E umas coisas que precisamos lembrar é que, por exemplo, quando vemos o que vai acontecer depois e no futuro, o nosso trabalho está focado na atualização automática, implementação automática e suporte. Então, vamos ter mais integração, como no caso do InfoSite, que vai ter um servidor de hardware e a integração com esse tipo de servidores, vamos aumentar a capacidade de inteligência artificial na nossa infraestrutura. E também estamos muito empolgados com a possibilidade de adicionar o RAID 6 ou o disco dual, uma redundância aos discos e os nodos no Simplivity, em todas as suas aplicações. Outra coisa que mencionamos no chat é que vamos ter a capacidade de expandir o armazenamento para o G-Node de forma mais simples. E no futuro vamos adotar a geração 11 da Simplivity. Então, quando for lançada a geração 11, a Simplivity vai estar pronta e vamos ter a capacidade de dar suporte a outros GPUs. E vamos ter discos maiores também disponíveis para mais capacidade. Outras coisas importantes a lembrar, por exemplo, no InfoSite temos capacidade de automatização, vamos ter streaming e algumas das coisas que queremos fazer aqui também estão relacionadas com a demanda e as necessidades do cliente que mencionamos no começo. Então, com isso, vou passar de volta o microfone para a Angie, que vai concluir o nosso evento. Obrigada, Angie. Muito obrigada, Chuck. Obrigada, Mauro. Ontem eu estava assistindo um filme, era um filme de Bollywood, e eu acho que ninguém vai conhecer esse filme, mas no filme tinha uma pessoa que tinha uma chave cripto que tinha sido roubada, ele tinha acesso a muito dinheiro, era um drama, e eu estava pensando um monte de coisas nesse momento. E hoje, quando vocês mencionaram esse cenário do CryptoLocker, eu estava pensando nesse caso, porque tudo está conectado. Mas, bom, foi uma ótima apresentação, uma ótima palestra. Muito obrigada por compartilhar essa informação, Chuck e Mauro. Tenho certeza de que vocês vão participar nos nossos webinars no futuro também. Temos muitos temas interessantes relacionados com a Simplivity e, como o Chuck falou, o conteúdo é muito interessante para os nossos parceiros. Então, vamos fazer mais webinars como este, então fiquem ligados
E, como eu falei no começo, estamos gravando esta sessão, portanto, vai estar disponível na Tech Data Channel Academy. Quando tenhamos o link disponível, ele será enviado por e-mail para todos os participantes para que possam acessá-lo no Tech Data Channel Academy e o conteúdo da Simplivity e o conteúdo da HP vai estar disponível ali. Então, com isso, gostaria de encerrar a nossa sessão. Muito obrigada pelo seu tempo, Chuck e Mauro. E também gostaria de me certificar de que todas as perguntas sejam respondidas. Sim, estamos respondendo as perguntas no chat. E obrigada por nos convidar. Obrigada, até logo. Se tiverem mais perguntas, por favor, entre em contato conosco e Chuck e Mauro podem respondê-las por escrito mais adiante. Então, tenham um ótimo dia, tarde ou noite na Europa, no Reino Unido. Até logo, até mais.